Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes e você está convidado agora a participar conosco do Primícias para o Reino de Deus. E na meditação de hoje, quanto à Sagrada Escritura, queremos destacar o versículo de número 1 no capítulo de número 6 de Gênesis, que diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, continua no 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Amém. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus por você estar participando deste projeto, onde nós temos como objetivo meditar em toda a Bíblia Sagrada. As ricas promessas, fazendo dela o nosso ideal, o nosso alvo principal, quanto àquilo que nos levará à vida eterna pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele mesmo é autor e consumador. Pois bem, amados, se nos lembramos bem da meditação anterior, no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, vimos ali que logo após os dias aos quais Caim matou Abel, depois de algum tempo, Eva mais uma vez deu à luz, a qual nascera um menino que dera o seu nome de Sete. A Bíblia diz que a partir do nascimento daquela criança, passou-se então a invocar o nome de nosso Senhor. Pois ali no capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 26 diz: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. E como já lemos no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículos 1 e 2, a Bíblia fala que os filhos de Deus viram as mulheres dos homens, os quais isso desagradara a Deus. Há discussões teológicas e até religiosas sobre tal evento, mas nós, se analisarmos bem toda a Bíblia Sagrada, vamos discernir que estes filhos de Deus eram justamente os descendentes de Sete e, logo em seguida, os de Enos, aos quais dali passou-se a invocar o nome de Deus. E é óbvio, então, que o filho dos homens, ou os filhos dos homens, são e tratam-se da descendência de Caim. E quando houve essa miscigenação, vamos chamar assim, em nome de Jesus, o próprio Deus se agradara. Mas não porque o nosso Deus fizera acepção de pessoas, de maneira nenhuma, mas porque os tais fizeram suas escolhas durante a trajetória da sua vida, se obrigaram a algo que eles mesmos declararam pela fé, a qual, por certo, tinham como ensino aquilo que os seus pais lhe mostraram desde que eram crianças, principalmente quanto o exemplo maior de Adão e Eva, que na desobediência não há como agradar o nosso Senhor, acabaram traindo a própria fé. Pois estes que eram filhos de Caim eram homens e eram pessoas que apenas viam o seu próprio querer, a sua própria maneira de viver, sua própria conduta, a qual não agradava a Deus. E estes que assim nasceram para agradar a Deus, se corromperam e saíram do propósito atual, a qual o próprio Deus prometera no Éden, que levantaria um descendente da mulher para pisar a cabeça de Satanás. É quando o próprio Deus anuncia em sua palavra que se arrependeu da criação, se arrependeu de ter feito o homem e que isto cortou-lhe o coração em nome de Jesus. Mas graças a Deus pelos remanescentes da terra, a qual chamava-se Noé, que se mostrava íntegro na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele andava com Deus e o próprio Deus mostrou benevolência quanto à sua vida. E nós sabemos que a benevolência vem sobre um estado significativo do amor de Deus pela sua palavra e o amor pelos tais que cumprem a sua palavra e fazem dela
a sua vida em nome de Jesus. Sabemos da história incrível que Deus anuncia a pessoa de nosso filho Sem, Cã e Jafé com as suas esposas e a separação de algumas espécies de animais para estarem com ele na arca no dia do dilúvio. Mas o que nós queremos destacar neste dia quanto à meditação de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o versículo de número 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Nós sabemos que a Bíblia diz, em outro trecho, que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, em nome de Jesus, para que se volte para um ato carnal e humano, em nome de Jesus. Então, como assim desvencilhar esta palavra e como não deturpar o valor das Sagradas Escrituras, principalmente aquilo que está sobre o caráter de Deus, em nome de Cristo? Será que Deus está se contradizendo? Será que Deus diz uma coisa em um livro e no outro diz outra coisa? Absolutamente que não. Pois perceba que se nós tomarmos como exemplo as nossas próprias vidas, quando acontece algo a qual nós até planejamos, mas a coisa não saiu de uma maneira exata como gostaríamos, nos precipitamos ao ponto de que aquilo que alcançamos nos trouxe consequências terríveis por termos escolhido alguns caminhos que eram possíveis atalhos, mas que na verdade não eram da vontade de Deus. E quantos de nós não já anunciamos assim? Ah, se arrependimento matasse, eu estaria morto. E se eu pudesse voltar no passado, faria tudo diferente. E aí, nesta expressão, que podemos dizer deste dito popular, é que nós encontramos também a resposta da Bíblia Sagrada para esta palavra. Porque o nosso Deus, ele é o princípio, o meio e o fim. O nosso Deus, ele é o alfa e o ômega. O nosso Deus, ele é imutável. Então, jamais Deus vai mudar o seu caráter, ou qualquer princípio que ele mesmo estabeleceu sobre céus e terra, para que a terra esteja ante a sua presença quanto ao sustento e a total dependência dele. E como nós sabemos então, o ato desta palavra e a sua definição. Ora, se Deus é Deus e ele é imutável, quando ele diz que se arrependeu, é porque ele se arrependeu de fato. E eu acredito que o nosso Deus, por ser todo-poderoso, ele teria completas condições de voltar no tempo e fazer que tudo fosse diferente. Essa é a diferença entre nós e o nosso Deus. Se eu e você pudéssemos voltar no passado e apagar as manchas da nossa vida, por certo, além de fazermos o que já teríamos feito quanto ao erro, faríamos ainda pior. É engraçado que a gente diz que faria melhor, mas pelo contrário, nós faríamos pior, porque a soberba e a vaidade estariam juntas, e com certeza corromperíamos a nossa alma quanto àquilo que está na terra. Portanto, que aprendamos esta lição quanto a este princípio maravilhoso, que quando Deus se arrependeu, ele se arrependeu de fato. Por isso cortou-lhe o coração, pois se ele pudesse voltar atrás desde o jardim do Éden, por certo, ele não teria criado a mim e a você. E é por isso que ele tomou uma decisão. Ele decidiu continuar. E ele decidiu lavar a terra com um dilúvio para, em nome do Senhor Jesus Cristo, purificar a sua criação, pois o mesmo, o Deus Todo-Poderoso, não compactua com as trevas, em nome de Jesus. Então, antes que chegue o dia que eu e você possamos nos arrepender de algo, possamos ter a certeza que bom mesmo é fazer a escolha certa, que o bom mesmo é andar em integridade com o Senhor, como assim Noé fez, transmitindo tal graça e santidade para os seus filhos, para a sua esposa e para a sua família. E mesmo que o mundo esteja corrompido, mesmo que tudo ao nosso derredor esteja mergulhado no pecado e naquilo que desagrada a Deus, se nós permanecermos fiéis diante do Senhor, acontecerá conosco aquilo que aconteceu a Noé, a qual será um novo dia em uma nova terra. Antes que tomemos a decisão do arrependimento, quanto a coisas que já não dão mais para se recuperar, e antes nós possamos boas escolhas. Escolher sempre a integridade. Por mais que o outro lado possa parecer prazeroso, por mais
que venhamos ter a tentação às quais os filhos de Deus tiveram naquela época quanto aos filhos dos homens, quanto aos filhos de Sete e de Enos tiveram quanto aos filhos de Caim, possamos resistir ao mal e escolher a arca de Deus para a salvação eterna. Que Deus te abençoe, do Senhor Jesus Cristo, e te faça um praticante da palavra de Deus e não apenas um ouvinte. Este é o Primícias para o Reino de Deus. Amém.